pessoal, bem-vindos ao canal. Aqui é a Mila do milaarkin.com. Hoje nós vamos conversar sobre o livro A Filha Perdida de Elena Ferrante. Para começar, Elena Ferrante é o pseudônimo de uma escritora italiana, mais conhecida pela série Napolitana. A série Napolitana é uma tetralogia que começou com A Amiga Genial, seguido pela História do Novo Sobrenome, depois A História de Quem Foge e de Quem Fica, seguido pela História da Menina Perdida. Ela tem mais alguns livros, sendo o mais conhecido, Dias de Abandono. E a gente não deve confundir esse livro, que é um livro curtinho e mais antigo dela, A Filha Perdida, com A História da Menina Perdida. São livros completamente diferentes. Que eu saiba, até hoje ninguém sabe quem é a Elena Ferrante, mas mistério. Se você souber ou alguém tiver notícia, me avisa aí nos comentários. Bom, sobre A Filha Perdida. Antes de começar, só para avisar, não teremos spoilers. Vamos começar. A Filha Perdida de Elena Ferrante tem como personagem principal a Leda, que é uma professora universitária com quase 50 anos, ela tem 2 filhas adultas, que foram morar com o seu ex-marido no Canadá. Dito isso, no momento em que se passa a história, a Leda resolve tirar férias nas praias italianas e lá ela começa a observar uma família napolitana, que aparentemente é uma constante nos livros da Elena Ferrante. Eu não li nenhum outro livro dela, esse foi o meu primeiro livro da Elena Ferrante e não me arrependo. Muita gente diz que esse é um livro mais fraco dela, mas eu acredito que é por ser um dos primeiros livros que ela escreveu e ele tem uma linguagem um pouco mais crua, não sei, não tenho como comparar. De qualquer forma, ela começa a observar essa família napolitana, que é uma família muito numerosa, uma família muito barulhenta, uma família bem exagerada, e em especial ela começa a criar uma conexão com uma das pessoas daquela família, que é a Nina, que é uma mãe bem jovem, mais ou menos da idade de uma das filhas dela, que tem uma filhinha de uns 3 anos de idade. E no meio dessa história em que ela vai criando essa conexão emocional com essa outra personagem, que é a Nina, um item se perde na praia e esse item se torna um veículo para trazer à tona várias reflexões das memórias da Leda. Isso daí é o contexto do enredo que vocês precisam saber sem spoiler nenhum, certo? Mas o que eu quero comentar sobre o livro não é isso. Porque essa sinopse você lê na contracapa de qualquer livro. O que eu quero comentar sobre ele são pequenos detalhes que talvez seja interessante de você saber antes de escolher ler esse livro. Primeiro, ele é um livro basicamente de reflexões. Claro que ele conta um enredo, tem uma história interessante. Não, mas não é um livro de grandes acontecimentos, não é uma coisa assim de, meu Deus, vai ter uma explosão aqui e vai acontecer uma coisa super incrível e, sei lá, o mundo vai explodir, não, sabe? Não é nada disso. Ele é um livro de reflexões sobre a vida da Leda. Então, ele acaba sendo um livro muito sem filtro, sabe? Ele é um livro muito cru, ele é um livro muito explícito em sentimentos. E são sentimentos muito ligados à maternidade, ao papel de mãe, e ele acaba sendo incômodo, porque ele traz à tona muitas coisas ou muitos fatos que talvez a sociedade ou as pessoas não queiram encarar, ou não queiram ver, ou não queiram dar vazão, ou assumir que pode ser a realidade de outras pessoas. Eu não estou dizendo que é a realidade de todas as pessoas, eu estou dizendo que pode ser a realidade de algumas, e que pode ser difícil de encarar. E esse livro traz uma certa animosidade. As pessoas podem começar a encarar a Leda de uma forma negativa, como uma anti-heroína, como uma pessoa ruim. E ela toma certas atitudes que são extremamente questionáveis. Você olha, fecha o livro, pensa 500 vezes o que é isso, como essa pessoa pode estar fazendo uma coisa dessa, ou pode ter feito algo assim. Mas se você parar pra pensar, ela é uma pessoa normal. E quantas outras pessoas no mundo já não fizeram isso? Só que muitas das vezes, as pessoas que fizeram o que ela fez eram homens. E os papéis que a sociedade impõe são diferentes no quesito paternidade e maternidade. E aí que seguiu o meu pensamento enquanto eu estava lendo esse livro. Não é esse o questionamento que o livro propõe, mas foi o questionamento que eu me fiz enquanto estava lendo. Que se a Leda fosse o pai, será que eu teria ficado tão incomodada quanto eu fiquei por tudo que ela fez?
de qualquer forma, os questionamentos mais abordados no livro, pelo meu ponto de vista, é a questão da separação da mulher indivíduo, da mulher pessoa e o papel de mãe. Porque muitas vezes a função mãe, ela se torna a identidade da mulher. E tem que haver uma distinção aí. A função mãe não pode ser o todo. A mulher, hoje em dia, ela alcançou novos patamares. Ela está num processo de emancipação, praticamente. Então, esses questionamentos vêm aí, que é a questão profissional, a questão social, a questão independente, que é tocada no livro. E acho que isso também é incômodo, porque quando é colocado no livro, é colocado de uma forma muito abrupta, que acaba sendo um pouco violento quando você vai ler. Tem gente que coloca como se o questionamento desse livro fosse: será que determinadas pessoas estão preparadas para ser mãe? Eu acho que esse questionamento ele tem que ser um pouquinho mais abrangente. Será que essas pessoas estão preparadas para ser mãe no seu núcleo familiar ou no seu núcleo social? Acho que o negócio ele é um pouquinho maior do que é jogado ali. Gente, esse não é um livro facinho, né? Ele é um livro curto, mas não é um livro raso. E se você ler só por cima, ele vai ser um livro bem chato. Digo logo, você não vai achar quase nada naquilo ali, vai achar um livro bem bobo e não vejo grandes aproveitamentos desse livro. Acredito que você só vai realmente tirar alguma coisa de boa dele se você der uma aprofundada nesses questionamentos, sair, questionar com as pessoas, sabe? Criar um grupinho de discussão e tentar tirar um pouco desse incômodo que a Helena Ferrante criou nesse livro. Não recomendaria para todo mundo a qualquer momento, mas acho que é um livro que é para todo mundo em algum momento da vida. Você só precisa descobrir quando você vai estar preparado para ler e deve ser lido com parcimônia. Leia com calma, leia quando você estiver preparado. Se você acabou de ter um filho, pense muito se é o caso de você ler esse livro, mas saiba que são questionamentos pertinentes e são interessantes de ser pensados socialmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que, se vocês forem ler esse livro, vocês comentem aqui comigo e me digam o que vocês acharam, se vocês concordam ou não com o meu ponto de vista, se vocês têm outras ideias sobre ele. Então, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Vejo vocês depois. Até mais. Tchau!